Olá, bom dia. Bom dia a todos. Vamos aguardar o nosso convidado. Bom dia a todos. Esse é mais um encontro do Laboratório de Turismo em Áreas Naturais da UEPG. Estamos aguardando o nosso convidado, Leandro Ribas, da empresa concessionária da visitação no Parque Estadual de Vila Velha. Bom dia. Bom dia a todos. A gente já fez o convite, vamos ver se o nosso convidado consegue acessar aqui a nossa conversa. Muito obrigada pela presença. Já mandei um convite, estou aguardando. Olá, Olá, bom bom dia. dia. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Tudo jóia, que bom que deu certo. Que bom. Eu queria começar agradecendo quem fez a articulação dessa nossa conversa, né? A Fernanda Aura, que está aí nos assistindo, que é a nossa egressa do curso de turismo, que é coordenadora operacional do Eco Vila Velha. Muito obrigada, Fernanda. E também ao Sérgio, da assessoria de imprensa, né, que fez um trabalho muito legal com a gente para que isso fosse possível, né? Muito obrigada mesmo. Então, essa é a nossa terceira conversa do ciclo de encontros online do Laboratório de Turismo em Áreas Naturais da UEPG. Esse laboratório é coordenado pela professora Jasmine Moreira, eu, a professora Valéria Alba, que faço parte, o professor Leandro Batista, os nossos acadêmicos. Então, é um laboratório de pesquisa, onde o Parque de Vila Velha é muito importante, né? Foi, é e continuará sendo muito importante para as nossas pesquisas. E nós também fazemos parte do conselho do parque, então é muito interessante, né, essa conversa aí para agregar conhecimento para essa jornada, acho que de ambos, né, de todos e do turismo na região, enfim, certo? Muito obrigada mesmo. Então, vou apresentar o Leandro para vocês. O Leandro, ele é engenheiro civil, formado em Curitiba, ele também é formado em administração pela Unicentro em Guarapuava. Ele tem experiência na área de concessão já há bastante tempo, né, de infraestrutura, 23 anos, é isso, né, Leandro? Isso. Então, tanto a boa parte em concessão de empresas rodoviárias, né, e também de empresa de estacionamento público. E ele, desde janeiro, assumiu aí a gerência, né, da... Você foi diretor executivo, né, nessa empresa de estacionamento público, e aí você assumiu a gerência geral do Eco Vila Velha. É isso, né, Leandro? Muito Isso. bem. Então, a gente tem um contexto que o parque está fechado, né, temporariamente, desde o dia 16 de março, por determinação do governo, né, como medida de combate aí ao Covid-19. O parque não ficou parado, né, por mais que a Não. gente não esteja visitando. No dia 19 de fevereiro, vocês começaram, né, o trabalho oficialmente, então foi realizada a operação de forma oficial. E desde o dia 20 de março, mesmo com os portões fechados, você e toda a sua equipe estão trabalhando diariamente para manutenção, melhorias, né, enfim. Então, essa live é para contar um pouco desse trabalho.
Leandro, como é que surgiu o interesse, né, da empresa para a concessão do Parque Estadual de Vila Velha? Então, a Ecoparks é uma empresa recente, né, criada em 2017, mas que possui os mesmos acionistas da Cataratas SA, né? Então, alguns acionistas da Cataratas SA. A Cataratas SA é responsável pela operação das Cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha, Paineiros Corcovado, o Aquario, Rio Parque, no Rio de Janeiro. Então, esses acionistas criaram a Ecoparks do Brasil e em 2009 tiveram a primeira concessão, que foi o Parque Capivari, que fica em Campos do Jordão, que é o parque onde nasce a cidade de Campos do Jordão, né? O primeiro teleférico brasileiro se encontra lá nesse parque. E a Ecoparks do Brasil tem, na essência dela, a questão de lugares que marcam, né? Então, Vila Velha, sendo um ícone do turismo, não só paranaense, como brasileiro, quando iniciou o processo de concessão, o Parques participou do processo e sagrou-se vencedor da licitação. Muito bem. E o foco, né, não são apenas as unidades de conservação, né? O Ecoparques trabalha também com outros tipos de atrativos turísticos. Isso, exatamente. Como eu citei, né, o Parque de Capivari, lá em Campos do Jordão, é um parque urbano, né? Então, nós temos muito nisso do DNA, né? Não só a parte de parque urbano, parque de unidades de conservação, mas a gente tem muita questão de inovação, de tecnologia. Então, a gente fica de olhos abertos assim, em todas as possibilidades de concessões que surgem no Brasil para disputar, para entrar na disputa também, para aumentar o tamanho da empresa. Então, conta pra gente o que foi feito aí nesses últimos meses no Parque de Vila Velha. Então, só dar um breve histórico, né, do nosso contrato, como você já citou. O contrato foi assinado no dia 19 de fevereiro e durante 30 dias nós fizemos uma gestão, acompanhamos a gestão do governo do estado, né? Então, que inicia o processo de transição com a assinatura de contrato. Seriam 30 dias nós acompanhando o governo do estado e mais 60 dias o governo do estado nos acompanhando. Só que quando foi para ter a virada dos 30 para os 60 dias, chegou a pandemia do coronavírus no meio, né? Então, nós assinamos em 19 de fevereiro, a virada ocorreria no dia 20 de março, no dia 16 foi baixado o decreto fechando todas as unidades de conservação no estado do Paraná. Nós assumimos a parte da manutenção do parque, a manutenção trivial do parque, né? O pessoal da universidade conhece bastante a questão do controle dos aceiros que precisam ser feitos, a manutenção dos aceiros para fazer controle de fogo, de queimadas. Então, a gente continuou com essa manutenção dos aceiros e já está fazendo alguns investimentos no parque, né? A gente já está melhorando, reformando a estrutura do centro de visitantes, vai tornar um centro de visitantes mais acolhedor, mais harmônico com a natureza do parque, né? Mais receptivo, melhorar condições de alimentação no parque, e também já está projetando novos atrativos, né? Além dos atrativos naturais do parque, nós teremos atrativos de aventura que nós já estamos projetando nesse tempo. Certo. Que tipo de aventura? Ah, tá querendo spoiler, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente está projetando já um circuito de cicloturismo, para deixar... Hoje o cicloturismo ocorria de maneira ocasional, né? Com a gestão do governo, a gente quer ter um circuito para que as pessoas que vêm de bicicleta, queiram pedalar no parque, consiga ser o autoguiado, bem sinalizado. Então, a gente já vai ter o cicloturismo. Vai ter um circuito de arvorismo também na região de Furnas e Tirolesa. O final do circuito do arvorismo termina com uma tirolesa e também voo de balão cativo. Essas são as primeiras atrações que nós teremos já ainda esse ano. Nas pesquisas que foram realizadas com os visitantes anteriormente, uma reclamação que vinha bastante era a questão da alimentação e também as possibilidades de compras, né? Vocês estão pensando nisso? Sim, a alimentação é a gente identifica assim como uma visão de futuro para o parque,
um tripé, né? Que queria a valorização da gastronomia local, a divulgação dos nossos atrativos naturais com esses atrativos de natureza e também a parte histórica e cultural que o parque proporciona. Então, a questão de gastronomia vai ser bastante bem pensada para o parque. A gente já está renovando, já está estruturando a área do restaurante lá do centro de visitantes e terão outras operações no parque também, em Lagoa Dourada e em Funes. Legal, que bom. Todas essas melhorias, elas precisam passar pelo Instituto Água e Terra, né? O antigo IAP aí, né? Agora o IAT ou IAT, para que elas aconteçam, né? Isso está dentro do contrato aí da concessão. E como que vem acontecendo esse processo, né? Porque eu acho que é interessante esclarecer para quem não conhece muito como é que funciona o processo de concessão, que o Estado não se retirou do parque, né? O parque continua sendo um parque estadual, é o Parque Estadual de Vila Velha. Ele tem o objetivo principal de conservação, né? Hoje a gerência é realizada pelo Ivan Loureiro, do escritório regional de Ponta Grossa, né? E com todas as demandas, né, de manejo, de pesquisa e tudo mais que acontecem, né, dentro de uma unidade de conservação. E a Eco Vila Velha entrou para fazer a gestão da visitação, né, e contribuir com todo esse trabalho, né? Como é que vem acontecendo esse relacionamento? De maneira bem tranquila, assim, sabe? A gente está conversando a gente conversa muito com o Ivan, com o Juarez, que era o gerente do parque, continua sendo gerente do parque por parte do poder concedente, né? Sim. E todas as nossas implantações, todas as nossas melhorias, a gente solicita uma autorização ambiental junto ao poder concedente, junto ao escritório regional do Instituto Água e Terra e também ao pessoal do Instituto Água e Terra lá de Curitiba. Então, a gente também é muito responsável pela unidade de conservação, isso também está no nosso DNA, a questão da conservação, né? Então, a gente quer fomentar o turismo, aumentar o número de visitações, mas sempre pensando no meio ambiente também. Então, a gente faz esse casamento bem legal e a nossa convivência, tanto com o Instituto Água e Terra aqui de Ponta Grossa como de Curitiba, é bem harmônica. Ah, que bom. Queria comentar para quem está assistindo que vocês podem mandar perguntas também pela nossa caixinha, né? E comentários. Eu vi que tem um comentário ali dizendo que, né, que existe essa tendência, digamos, né, das pessoas buscarem mais as áreas naturais aí, posteriormente à pandemia, né? E que isso vai ser muito bom para vocês. O que você acha? A gente tem acompanhado, né, muitos especialistas do setor de turismo. O próprio Sebrae do Paraná desenvolveu um trabalho bem bacana, onde ele mapeia as regiões turísticas do estado e faz o raio de atingimento de 200 quilômetros, né? E a gente acredita muito nesse potencial, né? De que as pessoas irão buscar, assim, quando tiverem a liberdade de viajar novamente, vão buscar turismo regional, turismo de natureza e mais próximo das cidades, que possa fazer uma viagem de carro, né? Então, a gente acredita muito nesse potencial. O setor de turismo de aventura cresce no número de 15% a 25% ao ano, né? Vinha crescendo, né, até 2019. Então, a gente crê bastante que a gente terá visitantes nessa reabertura para conhecer as nossas novas atrações. E as expectativas para 2020 eram muito boas, né? A gente estava aí numa torcida muito grande. Eu acho que não só para visitação no Parque de Vila Velha, mas para toda a região dos Campos Gerais, né? Para o turismo em Ponta Grossa, né? Os outros atrativos também se organizando de uma forma mais profissional, né? Enfim, então, né? Temos essa diversidade, mas acredito que a gente vai ter aí boas surpresas pela frente. Ponta Grossa tem muitos atrativos, né? Não só naturais, a região dos Campos Gerais, né? Tem muitos atrativos, como citei também anteriormente, a questão do polo gastronômico que Campos Gerais representa, né? A Colônia Vitimarsum, Parque Histórico de Carambi, os atrativos naturais aqui da região, mesmo dos nossos vizinhos, Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha, né? Que são lugares fantásticos, assim. Então, a gente vislumbrava muito esse trabalho em conjunto com todos esses atrativos para aumentar e desenvolver o trade turístico de Ponta Grossa, né? Para que a pessoa viesse para o Campos Gerais para fazer um bate-volta, por exemplo, quem vem de Curitiba não só vir e voltar para Curitiba, mas que se hospedasse na rede hoteleira aqui de Ponta Grossa, né?
Eu hoje estou fazendo aqui a live no Lumen Café do meu amigo Daniel, né? Você deu espaço para a gente poder fazer a live aqui. Que bom. E esse movimento que a gente teria aqui em Ponta Grossa, que seria importante para o parque, né? A movimentação do trade turístico, né? Teríamos novidades no aeroporto também, né? Com voos para Foz do Iguaçu, com voo para São Paulo, que devido à pandemia deu essa paralisada. Mas vai retomar. A gente está muito Tá contente que vai jóia. retomar. Tá bom. Obrigada, Daniel, né, do Hotel Planalto. Muito obrigada aí também pela parceria. Eu já vi, Karen, a tua pergunta, tá na nossa sequência aqui, eu vou fazer, tá? Antes a Karen fez uma pergunta sobre a relação com os profissionais, né, e tal, mas eu queria começar falando sobre a relação com a comunidade. Sempre que as concessionárias vão se instalar, existe essa questão, né, para ser observada, né, qual é a recepção da comunidade, como que é o relacionamento da empresa com a comunidade. Em alguns lugares há conflitos, né, em outros há essa recepção. Então, vocês fizeram ações aí no Jardim Vila Velha com a comunidade, enfim, né, como é que está sendo essa política aí de relacionamento? Então, a gente tem muito carinho pela comunidade, né? Do Jardim Vila Velha, nossa vizinha ali. A gente sabe do carinho que eles têm com o parque também, né? A associação assumiu a questão da visitação no parque nesses últimos anos. Então, trabalho excepcional da Fernanda, né? Que foi aluna de vocês também, e ela conseguiu fazer essa movimentação na comunidade para dar continuidade no apoio à visitação ao parque. Então, a gente tem um carinho muito especial pela comunidade, que é a nossa vizinha, né? E a gente está lá para agregar, né? A gente tem outra palavra que represente melhor a nossa sinergia com eles. No começo da pandemia, eu fiz contato com a Prefeitura Municipal, através do secretário do nosso relacionamento, que é o Edgar Ramp, né, o secretário de Turismo, perguntando como que nós, como concessionária, poderia ajudar o município naquele momento de pandemia. E ele me passou que as principais demandas eram com relação à alimentação e IPIs. Pensando nisso, a gente buscou os cadastros das famílias carentes do Jardim Vila Velha, doou uma cesta básica para cada família carente lá do Jardim Vila Velha, que estavam passando por necessidade, e fez máscara para todos os moradores. E fez essa doação de máscaras de tecido no começo da pandemia para os 600 moradores do Jardim Vila Velha. E foi legal, assim, porque a gente conseguiu fazer máscaras com motivos masculino, feminino, tamanho diferenciado para crianças, atendeu a todos os públicos lá do Jardim, ficou bem bacana. Ah, bacana. E aí, indo nessa sequência, há muita expectativa, né, pela geração de empregos, né, e ocupações aí que que a concessionária pode oportunizar, né? Como é que vocês estão realizando esse planejamento, né? O que já foi feito de contratações? A preferência é por pessoas que são da cidade de Ponta Grossa, da região? Quais são as intenções, né, de contratações de profissionais? Sim, as contratações a gente prioriza bastante também o pessoal da região, né? Tanto para nossos projetos, a gente participam de concorrências internas para desenvolver projetos arquitetônicos, os serviços que estão sendo realizados no parque. A gente está priorizando muito a mão de obra e os serviços locais de Ponta Grossa, né? Desenvolvendo realmente o setor de serviços da cidade de Ponta Grossa, que é onde está o parque. Com relação à mão de obra, a gente já fez algumas entrevistas, né? E a maioria dos participantes dessa entrevista realmente foram o pessoal da comunidade. A gente ainda não chegou a fazer a contratação, porque no momento que nós faríamos a contratação, veio essa paralisação. Mas a gente está indo no processo de seleção e a gente acredita que 95% do pessoal nosso será da comunidade do Jardim Vila Velha. Muito bem. A gente tem a Thaisa também, né, que é também nossa egressa, também faz parte, a coordenadora administrativa né, aí da concessão, também já está trabalhando. Eu acho que eu vou fazer vestibular para turismo no EPG também. Porque, viu? Pode chegar. Por enquanto, na nossa equipe de 66% já foram ingressos de vocês. Então, acho que vamos deixar no 100%. Olha lá, muito bem. Acho que tem essa expectativa. Isso para a gente é muito, muito bacana. Então, durante a semana, quando a gente fez a divulgação
dessa nossa conversa aqui no Instagram, chegou uma pergunta sobre a questão dos guias, né? E eu queria que você contasse para a gente, né, a opção do autoguiamento, ou se vai ter alguma, né, se terão atividades também guiadas e qual que é o perfil desse profissional, o que vocês esperam aí para esse trabalho no parque? A gente está desenhando o parque para o autoguiamento, né? A gente entende assim que a contemplação de uma forma mais aberta, mais livre do visitante, ele possa contemplar no tempo dele e identificar o tempo que ele queira parar mais em algum lugar ou outro, né? Contemplar, fazer a contemplação, aproveitar mais aquele local, né? Não é aquela visita um tempo, vamos para a Lagoa Dourada e vamos ficar 10 minutos, dar uma olhadinha no mirante e volta. Então a gente quer deixar a pessoa, vai ter o itinerário do transporte interno, a pessoa vai saber, vou ficar meia hora aqui na Lagoa Dourada, quero tirar bastante foto aqui, porque eu gosto do local, um lugar charmoso. Então a gente quer deixar essa liberdade para o nosso visitante. Né? Mas é lógico, o trabalho de guia continua. Também tem aquela pessoa que quer chegar no parque e fazer uma visita guiada para conhecer mais como que ocorreu todas as formações, né? Parte de geologia, parte de biologia, parte da fauna. Então, a pessoa quer conhecer mais o parque a fundo e a visita guiada nesse momento é importante. Então, a gente vai fazer um cadastro com os guias que são registrados no Cadastur. A gente vai fazer esse cadastro desses guias e disponibilizar a abertura do parque para visitas guiadas. Quando alguém chega no parque e quer uma visita guiada, a gente vai indicar esses guias que nós temos cadastrados no parque. Então, a gente vai fazer uma integração com esses guias para que possam ser habilitados a fazer esse guiamento no parque. E a partir desse momento a gente direciona essas visitas, quando o visitante quer uma visita guiada, direciona para esses guias. Bacana. Vocês, o que vocês estão projetando para a questão dos ingressos e valores dos ingressos para a visitação? Certo. A questão dos ingressos, a gente também precisa informar primeiramente ao poder concedente e ter uma aprovação deles do valor dos ingressos. Nós já fizemos essa tabela. Não me sinto confortável de falar a questão de valores ainda, porque eu não tenho essa aprovação formal do poder concedente, né? Posso adiantar que sim, será reajuste, porque nós fizemos investimentos em infraestrutura, né? Vamos disponibilizar novos atrativos para os visitantes. Ele será um reajuste, é um preço que não tinha reajuste desde 2007. Então, ele está defasado já há 13 anos. Mas pode ficar tranquilo que vai ser dentro do que é praticado no mercado, né? Valorizando também moradores de Ponta Grossa. A gente tem esse cuidado. Mas assim que a gente tiver essa aprovação, a gente já faz a divulgação dessa tabela de preços. Certo. E continua a trilha da Fortaleza, o que já vinha acontecendo, caminhada noturna, esses produtos aí que já era um sucesso aí do parque. O que vocês estão pensando para eles? Não, vamos continuar. Os 2 produtos vão continuar e com ampla divulgação agora, né? A gente via que são produtos fantásticos no parque, né? A contemplação noturna do parque é algo indescritível. Quem já fez esse passeio sabe o quanto é bacana de você ver as formações banhadas pela luz da lua. Mas vamos continuar cada vez mais pensado de forma carinhosa para os nossos visitantes. Isso é muito, muito bacana. Vocês têm alguma outra expectativa, assim, ou alguma outra surpresa aí que você já pode contar para a gente? O que vocês estão pensando? A gente pensa em bastante coisa, né? Hoje a gente tem, para qualquer implantação, a gente precisa respeitar muito o plano de manejo, né? O plano de manejo no parque, no qual vocês fazem parte do conselho que avalia esse plano de manejo, né? Mas a gente tem muita expectativa também para o futuro do parque. A gente pensa muito no elevador de Furnas, na revitalização e fazer novamente o gigante adormecido de Furnas funcionar, né? O elevador era o principal chamariz do parque de Vila Velha, né? Foi quando o parque atingiu a maior proporção de visitantes, era no funcionamento do elevador de Furnas.
A gente vislumbra novas possibilidades também com atividades aquáticas na Lagoa Dourada, que hoje o plano de manejo não permite, mas a gente quer mostrar que fazendo com cuidado ambiental, a gente pode implantar essas atividades aquáticas sem problemas na Lagoa Dourada. Até a questão de hospedagem também, a gente pode criar espaço para camping, glamping, motorhomes dentro do parque. Então, são alguns aspectos que daí a gente precisa dessa renovação, essa atualização do plano de manejo que a gente já tem conversado com o Instituto Água e Terra a respeito também. Tem alguma expectativa para essa revisão de prazo, assim, vocês já sabem, não? Do plano de manejo? Porque essa é uma expectativa que tem que partir do Instituto Água e Terra, né? Sim. A renovação, eles têm que abrir uma licitação para fazer a renovação. Pelo que eu conversei com eles, existe já um projeto para que seja feita essa atualização do plano de manejo de todas as unidades de conservação. Então, a gente espera que seja em breve, que a gente já pode ir implantando cada vez mais atrativos. Muito bem. A Vagnilda está perguntando aqui se já tem alguma previsão para reabertura. Certo. A gente ainda não tem nenhuma previsão para reabertura, né? A gente tem acompanhado sempre, né, os órgãos de saúde, todas as recomendações do órgão de saúde. O Instituto Água e Terra também já elaborou um protocolo para a abertura das unidades de conservação, que já foi encaminhado à Secretaria de Saúde para aprovação. Então, mas assim, uma data concreta para a reabertura, infelizmente, a gente ainda não tem. Muito bem. A Vagnilda comenta que essa visitação às áreas naturais, ela agrega valor ao turismo de negócios também, né? Que é a principal atividade, né, de turismo em Ponta Grossa. Então, é interessante, né? Nem todo mundo que vai ao parque, né, ou vai a uma unidade de conservação, vai com o motivo primário, né, desse contato com a natureza, né? Então, às vezes, ela é induzida, né, também a conhecer aí essas áreas naturais, e isso também é importante, né? Tem tanto aquele visitante que vai com esse interesse específico, para né, conhecer aí a geodiversidade, a biodiversidade presente no parque, mas também aquele que tem essa ideia do lazer, né? E com certeza acho que os produtos, né, da concessão vão permitir, né, que a gente consiga diversificar um pouco mais também o público, o interesse, né, desse público pelo parque, né? Isso é bacana. A Larissa está comentando aqui, o elevador é sempre uma história bem polêmica, né, Leandro? Acho que você já acompanha aí essas questões que tem, né? Tira, não tira, reativa, deixa lá, né? Enfim, são muitas opiniões, né, até dos técnicos. E ela coloca aqui em relação à degradação ambiental, né, diante da utilização do elevador, quais são as medidas aí de conservação, qual que é a visão aí para a questão do elevador? A gente começou a fazer os estudos com relação ao elevador desde o começo da concessão, né? Nós temos um prazo de até 5 anos, isso é prazo contratual, para dar a solução ao elevador, né? O que seria a solução? A solução pode ser até a retirada dele, como foi uma das sugestões do plano de negócios, mas a gente está fazendo os planos tanto estruturais do elevador, como também ambientais, para verificar a viabilidade dele e como funcionar, né? O elevador é um elevador antigo, né? Ele é da década de 70, 80, quando ele foi inaugurado. Então, hoje em dia, já existem técnicas mais modernas e que não prejudicam tanto o meio ambiente. Então, é isso que a gente está trabalhando para não prejudicar em nada o meio ambiente, né? A gente sabe da espécie de lambari endêmica que tem na Furna 1, então a gente está fazendo de uma forma que não prejudique nem tanto o fundo da Furna, né? A parte com água da Furna e também a formação rochosa dela. Legal. Até numa reunião que eu participei do conselho, o especialista em geologia, né, que estava lá, o Gil, ele é um geólogo a favor de mexer, né, nesse elevador. Assim, a gente tem um pouco, né, assim, quando a gente não tem conhecimento técnico, a gente fica um pouco, né, meu Deus, né, a gente não pode mexer, vai acontecer, né, vão acontecer muitos problemas, mas existem possibilidades, né, de como fazer esse equilíbrio, né? O que a gente sempre comentou, os alunos sempre perguntaram muito nas aulas, né, mas por que não funciona? Ou o que acontece? A gente sempre falou da questão do andorinhão, né, da reprodução aí das aves, enfim. Então,
são questões para serem analisadas, né? Ou até equilibrar a sazonalidade, enfim, tem um monte de estratégias aí que podem ser conversadas, né? Porque Muito bem. a própria revoada dos andorinhões é um espetáculo da natureza, que a natureza proporciona no parque, que a gente quer manter e quer divulgar ainda mais, né? Então, a gente não vai, por exemplo, prejudicar a revoada dos andorinhões em detrimento do elevador. A gente quer fazer, como você mesmo citou, esse casamento. Que tenha, Sim. que a Furna 1 continue com os dois atrativos. Que alguém queira ver como é a visão da Furna lá de baixo, possa ver sem problema. E também continuar com a revoada dos andorinhões. Para a gente é um espetáculo da natureza muito bacana. Legal. A Milena perguntou aqui pra gente se a gente já tinha conversado sobre loja de souvenirs, né? Eu falei de compras, você falou um pouquinho da alimentação. Então, já foi pensado uma identidade visual, do Eco Vila Velha para esses produtos? Enfim, você tem alguma coisa para contar sobre isso? Sim, a gente já tem também a nossa marca, a nossa identidade, a logo já foi colocada para aprovação do Poder Concedente. Está em análise, está pendente uma apresentação que a gente faça para eles formal com relação à marca. Então, logo aprovada a marca, a gente já vai começar a desenvolver os produtos para ser vendida na loja de conveniência, né? A gente, primeiramente, vai ter a loja de conveniência lá no centro de visitantes, um espaço mais amplo, mas a gente também vai buscar muito produtores locais, né? Vamos criar regras, parâmetros para a qualidade dos produtos, identificação com o parque, aplicação da logomarca, e vamos buscar essas parcerias locais também para reativar a loja de conveniência dentro do parque. A taça é muito um ícone do Parque de Vila Velha, né? É o que a gente mais relaciona, né? Nessa imagem. E já foi pensado algum mascote dos animais? Já pensaram nisso? Também estamos desenvolvendo. Os mascotes também são muito importantes e as possibilidades são inúmeras dentro do parque, né? A gente tem cuidado com a fauna dentro do parque, né? O lobo-guará, o bugio-ruivo, o próprio andorinhão, jaguatirica, tamanduá-bandeira. Então, a fauna dentro do parque é uma fauna muito rica e que talvez a gente empreste algum desses animaizinhos para serem mascotes do parque. A gente sabe que é um relacionamento muito importante, né? A identificação das pessoas com os animais, né? É uma questão muito, muito forte. A gente vê que dá bastante resultado. A professora Graziela, que está nos assistindo aí também, que é a nossa professora de marketing, ela reforça também nas pesquisas dela né, que tem um monte de atrativos nos lugares. Tem o animal, a foto é do animal, o relacionamento é com o animal, né? Tem mesmo que a gente não encontre ele, né, dentro da visitação, realmente tem essa identificação aí que é bem importante para a gente ter aliados aí para a conservação. A gente tem encontrado bastante nesses últimos dias, agora que está sem visitação, né? Eles aproveitam para sair mais pelo parque. Então, a gente tem postado algumas imagens dessas que a gente consegue nas redes sociais, né? O @Parque Vila Velha, no Instagram, Facebook. Então, quem quiser pode acompanhar lá, consegue ver os nossos animaizinhos. Eles continuam a toda. Para eles está sendo até melhor essa falta de visitação. Sempre tem um lado bom, né? Sempre tem a crise e a oportunidade. A Luciane Rosas, ela colocou uma questão aqui que eu não sabia, não sei, mas você pode comentar com a gente. Ela colocou assim: com a possibilidade de bilhete único entre Cataratas e Vila Velha, como ocorreria a integração com os demais atrativos dos Campos Gerais? Existe essa possibilidade? Existe uma possibilidade de fazer um bilhete único da pessoa aqui, a gente já conseguir vender o bilhete de Foz do Iguaçu, lógico que precisa de uma conversa com o pessoal das cataratas, mas também é uma possibilidade de nós fazermos benchmark do que acontece em Foz do Iguaçu e fazer um passaporte aqui para Ponta Grossa, né? Um passaporte, eu já tive conversa também com o Alvo lá do Buraco do Padre, que a gente possa fazer um passaporte dos Campos Gerais, que a pessoa vem e consiga visitar 3 ou 4 atrações com um único passaporte. Isso a gente está pensando numa maneira de fomentar também isso, de implantar isso aqui nos Campos Gerais. Ah, legal. Eu realmente não estava acompanhando aí essa discussão. É embrionária ainda, é uma possibilidade, né? Como o Foz faz com relação às cataratas, o Marco das Três Fronteiras e Itaipu, a gente fazer com outros atrativos, né? Como mencionei no começo,
o desenvolvimento do trade turístico para nós é importante, né? A gente quer deixar a viagem para os Campos Gerais que não seja apenas um bate-volta ou apenas uma vinda de um dia. A gente quer que a pessoa venha e fique 2, 3 dias nos Campos Gerais, aproveitando todas as belezas que essa região proporciona. Tá certo. No plano de manejo tem a questão da capacidade de carga, né? O Vila Velha tem um número, enfim, né? Existem muitas metodologias, essa que foi assumida, né, há bastante tempo aí, né, nessa gestão. Como é que vocês veem isso e como é que vocês pretendem fazer uma revisão desse número? Você acha que esse número é interessante para vocês? É muito, é pouco? Como que vocês acreditam que as pessoas vão trabalhar? Vão trabalhar não, né? Vão encarar aí esse pós-pandemia com esse distanciamento social, né? Ele vai permanecer, enfim, o que vocês estão pensando em relação a isso? O número estipulado no plano de manejo é um número que foi dimensionado através da capacidade de atendimento do parque, né? A gente já fez a avaliação das estruturas, por exemplo, as estruturas de trilha são muito boas. A parte estrutural dela comporta um número maior de pessoas. Realmente a questão do autoguiamento vai ajudar isso, das pessoas disponíveis para atendimento dos nossos visitantes. Então, a gente vai, logicamente, atender de início a determinação do plano de manejo, mas é um dos pontos muito importantes de revisão, né? Porque a gente vai, como a gente quer dar vida para todos os núcleos do parque, a gente divide o parque por núcleos, né? Então, não é só o núcleo Arenitos que vai ter visitação no núcleo Furnas, vai ter visitação no núcleo Lagoa Dourada. Então, todos os núcleos podem comportar um número maior de pessoas do que as 813 que são dimensionadas no plano de manejo hoje para visitação diária no parque. Então, a gente também vai solicitar a revisão desse número, lógico, atendendo todos os critérios ambientais pertinentes para a unidade de conservação. E o trânsito de ônibus continua? Sim, o trânsito de ônibus continua. Atendimento a grupos precisa ser agendado, né? Porque daí, quando for atendimento a grupos, a gente vai pedir o acompanhamento de guia. E vai ser obrigatório o acompanhamento de guia. Mas a circulação do ônibus do próprio parque, ela vai permanecer? Vai permanecer, mas também de uma forma repaginada, né? A gente vai transformar os ônibus já existentes, a gente vai dar uma cara mais de parque, um jeito mais de jardineira. Uma empresa local também foi quem ganhou essa licitação interna, essa concorrência interna que nós fizemos, né? Tínhamos propostas de São Paulo, de Curitiba, mas demos preferência para uma empresa local que vai fazer essa operação do transporte interno dentro do parque e com ônibus mais harmônicos com a arquitetura do parque. Certo. Tem uma questão, olha, eu faço isso sempre, ó, eu troco a câmera aqui, Ave Maria, e a professora faz de novo. Eu fico mexendo aqui na pergunta e eu troco, ó. Muito bem. Okay. Tem uma pergunta aqui também sobre a questão, né, do autoguiamento, porque isso por exemplo, né, na Trilha dos Arenitos, isso é bastante discutido, né? A gente interpreta que é uma bota ou deixa a pessoa reconhecer que é bota, ou a gente faz uma interpretação já entregue, né, para o visitante, com as outras questões também geológicas, né, ecológicas, enfim, em painéis, em folder, enfim, né, com outras alternativas de interpretação. Vocês estão pensando nessa interpretação da trilha de que forma? Essa interpretação a gente está pensando na sinalização, na parte de comunicação visual, levar a pessoa a conhecer as formas, né? A gente entende também que havia muita frustração das pessoas que não conseguiam identificar as formas, né? Por exemplo, chegava lá, ó, aqui está o leão. A pessoa para, qual que é o leão, né? E tem a diferença de altura, né? Às vezes você consegue ver o leão numa altura de uma pessoa adulta, mas a criança vendo de um ângulo um pouco mais de baixo não consegue ver o leão daquela forma. Então a gente quer dar, na comunicação visual, explorar as formas para que a pessoa não tenha frustração e tentar identificar as formas. E também gostamos de saber das pessoas as formas que as pessoas enxergam, né? Nessas inúmeras visitas que temos fazendo lá para projetar essas novas atrações. Por exemplo, a forma do camelo. Quando a gente vai no sentido certo da trilha, ela parece o camelo.
Mas um dia desse, nós voltando, a pessoa, parece o Cid da Era do Gelo. E realmente ficou mais parecida com o Cid da Era do Gelo do que com o Camelo, né? Isso no sentido inverso da forma. Então isso é legal, é de brincar, a gente vai usar bastante redes sociais para chamar o público a participar disso também, né? Ver o que eles veem nas fornas, isso é muito bacana. Isso, o Cid já é famoso aí também pelas crianças, né? As escolas, o parque é muito, né? Era muito visitado pelas escolas, né? Funcionando aí, né? Para educação ambiental, né? Enfim, qual tem que é um filho que é louco pelo McQueen também, pelo Cars. E quando a gente vai lá perto da área do museu, perto do Miranda Tartaruga, onde você vê a estrada, né, vê a BR passando, assim, com as formações arenitas, lembra muito Radiator Springs, né, do Cars. Então, a criançada adora esse tipo de coisa, né, e conseguir fazer essa associação com esses desenhos famosos é muito importante. A gente trabalha bastante também com essa parte de educação ambiental. Bacana. Já que você falou do museu, tem alguma novidade aí para contar para a gente sobre esse espaço? Certo. O museu, a gente é o centro interativo. A gente tem em contrato 3 anos para dar a solução também para o museu, né? A gente gosta muito da ideia de funcionar como um museu mesmo, de fazer um centro interativo voltado para essa parte de museu. Tem ideias de fazer um museu a céu aberto, também fazer um jardim interativo naquela região. Lá começa a nossa trilha da Fortaleza, né? A gente quer dar uma vida diferente para o Mirante da Tartaruga, ao Muro de Taipa. Então a gente quer dar uma vida nova e a gente tem muito carinho que o museu realmente seja museu, sabe? A gente, na nossa proposta, a gente também ventilou algumas hipóteses de servir aquela estrutura como uma área de day use, por exemplo, mas a gente tem muito carinho realmente por um museu. A gente quer difundir essa parte histórico-cultural dos Campos Gerais, e o museu tem tudo a ver com o nosso DNA dentro do parque, né? De apoio à educação ambiental. Legal. O professor Bigarella é muito importante aí na nossa caminhada, né? Principalmente a professora Jasmine, que teve, né, um relacionamento, né, acadêmico, né, e de carinho mesmo, né, com a trajetória aí do professor Bigarella. Então, é um sonho, né, enfim, ter esse museu aí que valoriza, né, essa questão geológica, do que a gente chama das possibilidades aí do geoturismo, né, que o Parque de Vila Velha tem essa condição, né, tão iminente aí para trabalhar essa temática, né. Bem bacana. Teve um comentário aqui dizendo que como é importante, né, a gente ter essa visão aberta para trabalhar o turismo na região de forma profissional. Eu acho que a gente fica, né, acho que quem está no trade há bastante tempo vai ficando um pouco cansado, né, que a gente fica falando desse turismo desse potencial, né, do que temos, as belezas que temos, as coisas, né, as condições que temos, e essa efetivação do nosso turismo de forma mais profissional parece que ela nunca acontece, né? Então é muito importante essa profissionalização, foi um comentário aqui. Tem uma outra pergunta também da Luciane. A Ecoparques tem interesse nas possíveis novas concessões dos Campos Gerais, como Guartelá e Parque do Cerrado? Sim, tem total interesse, não só aqui na região dos Campos Gerais, mas no Brasil todo, né? O processo de licitações, de concessões no Brasil inteiro está bastante em voga, né? Os governos têm ido para esse caminho e a gente fica de olho bem aberto para essas concessões de parques. A gente tem muito potencial aqui, por exemplo, no Parque Guartelá também, no Parque do Monge, que são parques que estão na pauta do governo estadual para sair o processo de concessão também. Legal. O pessoal falou que está com saudade do parque, também veio novamente a pergunta sobre as furnas, né? Então a gente já conversou que são 5 anos, isso que você falou, né? Para fazer para acompanhar o que pode acontecer, até 5 anos para acompanhar o que pode acontecer lá, e os estudos estão sendo feitos para ver se reativa o elevador ou se retira o elevador, mas a intenção é que de vocês é que se reative, né? Principalmente aí essas ideias. E queremos que seja antes desses 5 anos também.
também estamos Legal. com muita saudade dos visitantes. Legal, foi o guia Reinaldo aí de Curitiba que perguntou. E a Nathalie está perguntando se estão previstas atividades de educação ambiental com a comunidade, além dessas realizadas direto com os visitantes, né? Se isso é atribuição também da concessionária. É atribuição. Também faz parte do escopo do contrato a manutenção do programa Parque Escola. Então, tão logo haja a reabertura do parque, a gente já vai dar continuidade no projeto Parque Escola, que é muito importante por parte do governo estadual, e fomentar essa visita dos estudantes também, não só da região, mas do Paraná inteiro, né? Tá certo. Você viu? Toda vez que eu vou bater na caixinha de perguntas aqui, eu me tiro da tela, né? Enfim, não somos profissionais das lives, né? Muito bem. Mais alguma pergunta? Quem está assistindo? Se quer comentar mais alguma coisa, Leandro? Eu só quero dizer que a gente está preparando o parque com muito carinho, né, para todos os visitantes. A experiência que a gente quer trazer para os visitantes, essa experiência nova do parque, que realmente é um lugar de preservação, é um lugar de contemplação da natureza, de aventura. E dizer que a gente está fazendo isso com muito amor e carinho, né? E dizer ao povo pontagrossense que o Parque Vila Velha é o Parque de Ponta Grossa, né? Então, muitas conversas que a gente tem, a gente fala, fui lá quando era criança, fui lá já faz tempo que eu não vou. Então, a gente quer realmente que o povo de Ponta Grossa adote o parque como Parque do Pontagrossense, né? Que visite mais vezes o parque, e trazer essa melhoria para o trade aqui como um todo, para o trade dos Campos Gerais como um todo. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui sobre a igreja. Você tem alguma coisa para contar? A igreja, a gente tem um projeto de restauração dela também, né? E a gente gostaria de utilizar, sim, a igreja para a realização de cultos ecumênicos, cultos religiosos, até para a questão de alguns eventos dentro da igreja, né? A gente tem uma questão do Estado ser laico, né? Então, a parte da Igreja Católica, a gente está tentando resolver essa questão, mas de abrir aquele espaço não só para a Igreja Católica, como outras religiões. A gente tem total interesse também na restauração da igreja e deixar ela para visitação do público. O pessoal quer casar no Parque de Vila Velha, né, Leandro? Você não está entendendo, né? Né? Espaço para eventos. A gente gosta bastante dessa ideia de casamentos, batismo. A gente é bem adepto dessa ideia. A gente tem total interesse em tentar viabilizar esse projeto lá dentro também. Muito bem. O pessoal está comentando que bacana essa interação da concessão com a universidade, né, com o nosso laboratório. A professora Jasmine colocou ali que a gente está à disposição, né, também para realizar aí pesquisas, enfim, o que puder apoiar, né, o trabalho da visitação, que isso é também do nosso interesse, né, dos nossos acadêmicos. Da mesma forma, a gente também está aberto à universidade, né? Eu tenho participado de quase toda essa programação que vocês estão tendo nesse último mês, quase todas as lives, todos os cursos, eu tenho participado bastante e o trabalho de vocês é fantástico. Então, de parabéns. Muito obrigada, a gente agradece, né? O meu irmão está comentando aí que a gente tem, infelizmente, um momento, né, muito complicado para conversar sobre as questões ambientais, né, assim, nacionalmente, né, enfim, um desmonte muito grande, né, ameaças muito grandes a proteção mesmo, né, das nossas áreas, enfim, né, então, que o nosso trabalho é fundamental, né, então, levar à frente, né, que a conservação é a questão mais importante, né? E que as pessoas, podendo conhecer, elas têm mais ferramentas também para contribuir para a conservação, né? Isso é nisso que a gente acredita, né? Que a visitação ajuda nessa conscientização de conservação. Então, a gente quer proporcionar essa visitação, na visitação passar a importância da conservação desses locais, para que possa disseminar entre todas as pessoas que visitam o parque. É isso aí, a gente espera. O Guilherme está lá também comentando
o Guilherme do Refúgio das Curucacas, né, que foi o nosso primeiro convidado, ele também está comentando que é muito importante essa mudança cultural para a valorização do turismo contemplativo, né, que permita que as pessoas tenham realmente as suas experiências individuais. Acredito também que isso ajuda, né, a criar essa consciência, né, sensibiliza para uma futura consciência em relação à proteção do meio ambiente. Muito bem. Então, acho que é isso, Leandro. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. A gente deseja aí um excelente trabalho e que em breve a gente possa conhecer todas as novidades aí do novo Parque Estadual de Vila Velha para visitação. Tá. Tá Obrigado pela bom? oportunidade, estamos sempre à disposição. Tá bom. Muito obrigada. Até. Até mais.